tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de ciências? Então, a gente está conhecendo mais aprofundadamente os reinos dos seres vivos. Hoje a gente vai falar sobre o reino protista e o reino fungi, tá? Vamos começar pelo reino protista. O reino protista, ele é formado por vários organismos eucariontes. Estes estão presentes em seres que diferem das características de fungos, tá? Vegetais e animais. Ou seja, o reino protista, ele é composto por protozoários e algas, tá? Que possuem diversas classificações. Os protozoários e as algas, eles faziam parte de outros reinos, como o reino animal e o reino vegetal. Entretanto, esses organismos, eles são incapazes de formarem tecido verdadeiro. A partir disso, que houve a necessidade de se criar um reino próprio para que as características forem estudadas de formas separadas, tá? Após a criação do reino protista, constatou-se que esse grupo de organismos, ele possui uma característica própria, ou seja, se comparados com outros reinos, o protista é o único que não descende de um ancestral comum, ou seja, eles não são monofiléticos, tá? A gente vai começar pelos protozoários. Os protozoários, eles são organismos que não possuem a capacidade de formar tecidos. O que ocorre é a formação de colônias. Além disso, são classificadas como eucariotos, tá? Além de serem heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Dentro da classificação dos protozoários, existem algumas definições que devemos levar em consideração, tá? É necessário observar os aspectos relacionados à locomoção, certo? Então vamos lá. Com isso, os protozoários, eles foram divididos da seguinte maneira: os ciliados, que usam os ligamentos da própria membrana para se locomover. Os ligamentos são chamados de cílios, tá? Por isso o nome ciliados. Por exemplo, tá? Os esporozoários, que fazem a locomoção sem meios específicos, além de serem parasitas presentes em outros animais. Tem os flagelados. Esses são organismos que possuem espécie de cauda, chamadas de flagelos, que permitem a movimentação no meio líquido, tá? Temos os isópodes, que são protozoários que possuem como forma de locomoção os pseudópodes, ou seja, uma projeção da membrana formando braços, tá? Como exemplo, a gente tem as amebas, certo? Vamos falar também das algas. Uma das características das algas é a capacidade de utilizar a energia luminosa como forma de produzir compostos orgânicos que são metabolizados dentro da célula. Por conta disso, são organismos denominados autótrofos e fotossintetizantes, ou seja, eles produzem seu próprio alimento. Assim como os protozoários, as algas não conseguem formar tecidos organizados. Antigamente, eram estudadas dentro do reino vegetal. Porém, por conta dessa incapacidade em relação aos tecidos, houve a necessidade de relocar as algas para o reino próprio, no caso, o reino protista, que atualmente é o reino protoctista, tá? Da mesma forma que ocorre com os protozoários, as algas também são divididas em grupos específicos. Assim, o critério levado em consideração na classificação das algas é o pigmento fotossintetizante, ou seja, a cor, tá? Nesse sentido, as algas são divididas em 5 grupos. Aí no caso são eles, as algas douradas, que são geralmente unicelulares, além de possuírem diatomito em sua composição. As algas marrons, tá? Que contêm carotenoides e fluxocantina. As algas verdes, que contêm além da clorofila, que no caso é a clorofila. As algas vermelhas, que além da clorofila tem a ficobinina, tá? E as pirrófitas, que são os grupos dos fitoplânctons, certo? Já no reino fungi,
Incluem-se os fungos, que são os organismos heterotróficos, multicelulares ou unicelulares, que já foram considerados plantas primitivas. Uma das diferenças entre esses dois grupos está no fato de que as plantas possuem clorofila, uma característica ausente nos fungos. Existem mais de 100.000 espécies de fungos descritas e especialistas acreditam que mais 1.000 são descobertas a cada ano. Essas espécies elas apresentam um papel ecológico importante, atuando, por exemplo, com bactérias no processo da decomposição. Então, ou seja, um tem a necessidade do outro, tá? Além disso, algumas apresentam grande potencial econômico e outras são responsáveis por desencadear doenças do nosso corpo. Como representantes conhecidos dos fungos, a gente pode citar os mofos, os bolores e os cogumelos, tá? Os fungos têm características gerais, que são, por exemplo, eles são eucariontes e podem ser unicelulares ou multicelulares. A grande maioria das espécies é filamentosa, sendo esses filamentos denominados de hifas, tá? Alguns fungos são formados por várias hifas densamente unidas que formam o chamado micélio. O micélio ele pode ser observado em cogumelos, por exemplo, tá? A maioria dos fungos apresenta hifas septadas, ou seja, elas são divididas pelos chamados septos. Os septos, eles são paredes transversais perfuradas por um poro que permite a comunicação entre as células, garantindo a passagem até mesmo de organelas celulares, ou seja, é um fator muito importante. As hifas que não apresentam esses septos, elas recebem a denominação de asseptadas, tá? Ou cenocíticas. Nelas, o que se observa é um grande citoplasma contínuo com vários núcleos espalhados. Nos fungos parasitas, as hifas são chamadas de austórios e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o desenvolvimento delas. Ou seja, então, ela está ali, é um parasita e ela depende do outro. Como citado, nem todos os fungos são filamentosos, existindo fungos unicelulares, como é o caso das leveduras. Vale destacar que as leveduras, apesar do que muitas pessoas pensam, não são um grupo taxonômico, estando relacionados apenas com uma forma morfológica de crescimento. Existem cerca de 600 espécies de leveduras conhecidas. As células que formam os fungos apresentam paredes celulares ricas em quitinina. É um tipo de polissacarídeo encontrado também no exoesqueleto dos artrópodes. Quando falamos em parede celular, muitas pessoas relacionam-as com a encontrada nas plantas. Porém, a composição da parede celular dos fungos é diferente dos vegetais, pois nesses últimos encontramos a presença da celulose. Já nos fungos não existe, né? Certo?